chegando, mais um sábado com vocês. Gente, que sábado maravilhoso, mais um tema maravilhoso por aqui. E a gente continua no nosso propósito aqui de entregar para você esse conteúdo maravilhoso. O Tesouro das Emoções, gente, é um livro essencial na vida da mulher. Olha, nós já estamos aqui, gente, quase na metade. E tá cada vez melhor essa leitura. Eu estou, assim, super feliz de... A gente apanha todo sábado aqui. É uma bênção mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente, por conta do fone? Tá ouvindo bem aí? Confirma aí pra mim, por favor. Por favore. E a gente... Todo sábado a gente vem pra cá e a gente toma uma surra, como disse... Teve alguém que falou pra mim na semana passada. Tomei uma surra no sábado passado. E aí morri rindo, porque... Eu falei, tá ouvindo? Então tá bom. Porque eu falei, mas não é pra tomar surra, gente. É pra gente aprender. Daí, uma surra de aprendizado. Mas é verdade, gente. Todas as semanas a gente tem uma matéria que é maravilhosa. A gente tem um conteúdo que é tão essencial, né, para as nossas vidas. E as nossas convidadas já chegaram por aqui. A Ati e, deixa eu ver, a Ati tá aqui. A Rafa também já tá aqui. Sandra, sejam bem-vindas. Eu vou colocar vocês nesse minuto já, porque a gente tem muita coisa hoje, né, gente? São quase 40 páginas. Então, vamos lá. Eu quero depois comentar outra coisa mais, mas eu vou colocar vocês primeiro aqui, pra gente poder caminhar junto aqui. Invitando. Ô, gente, eu esqueci. Deixa eu pôr as meninas, eu falo logo aqui. Ati, bom dia! Tô te ouvindo, não. Cadê você, Ati? Agora eu tô. Tem hora que vai e tem hora que vem o seu fone. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia, tá me escutando? Escutando. Tô te escutando diretamente de Santa Catarina. De vocês duas, né? Santa e Bela Catarina. Meninas, bom dia. Tava falando que eu queria falar um pouquinho mais, vou colocar elas para falar junto com elas. Tem uma novidade pra gente. Depois, no final da live, eu vou falar de novo. Mas antes da gente falar da novidade, vamos nós três aqui mandar os nossos aviãozinhos, que eu não fiz os meus também ainda. Então, pega o aviãozinho do cantinho aí, você que está assistindo com a gente também, e vamos enviar os nossos aviãozinhos convidando outras pessoas para a live. Bora lá? Nesse minutinho que a gente faz isso, gente, a gente chama as meninas, as amigas, né? Sabe aquela panelinha que você tem por aí? Eu era tão contra panelinha, gente, falava mal de panelinha. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Mas até Jesus teve a panelinha dele. Daí eu falei: É mesmo? Eu não tinha pensado desse jeito. E aí eu acabei entendendo que não adianta. A gente sempre tem as pessoas que mais se identificam, que a gente caminha mais junto, e não é por uma questão de não querer outras, né? É uma questão de afinidades e acaba sendo bem involuntário, né? A gente ter essas pessoas ao nosso redor. Então, manda para a panelinha, manda para os que não são da panelinha também. Aí a gente já está chegando. Pronto, já mandei todos os meus. Fizeram aí, meninas? Prontinho? Por que vocês estão quietinha hoje? Eu tô esperando a minha vez. Vocês não esperem a vez de ninguém, por favor. Se manifestem, gente. Não me deixem só, não me assustem. Porque essa semana foi uma semana punk por aqui, viu? Uma semana de muita correria. A Neo tá aqui, seja bem-vinda, Neo. Panelinha deve virar um caldeirão, né, Ju? É isso mesmo. A Juliana falou que a panelinha. Quando você.
porque Jesus ainda tinha os três, né? Aí depois, fora os três, ele tinha os outros para formar os 12, né? Então, mas ele tinha a multidão, que eu acho que era o caldeirão que você está dizendo aí, Ju. E a gente tem aí uma multidão também, né? Então, manda para a multidão, para o caldeirão. Então, meninas, eu tô super ansiosa para entrar nesse capítulo do livro que é tão maravilhoso, que é o capítulo número 6. Estou achando que a gente está assim super arrasando, tá? Porque a gente está conseguindo, glória a Deus, continuar com esse conteúdo maravilhoso e Deus tem dado graça para a gente estar aqui, né? Fazendo as lives assim. Eu tenho certeza que é muito cuidado de Deus. Nós vamos estar. A novidade é que nós vamos estar sorteando 2 livros desse que estão chegando para a gente nos Estados Unidos. Só consegui 2, tá, gente? Mas estão chegando e eu nem quero vendê-los, eu vou sorteá-los, tá? Então, as pessoas que estão seguindo com a gente nesse programa da live, nós vamos pedir que você siga o Safe Place, em primeiro lugar, e que você comente em uma das lives o que você achou mais importante naquela live. Você pode comentar nas lives que já aconteceram e nas lives que vão vir, tá? Então você pode escolher aí o que você quer comentar, mas você vai ter que comentar algo sobre a live. Então talvez você vai acabar assistindo um pedacinho, um insight, tá? Um insight, uma ideia que, tipo assim, que não fazia parte do seu dia a dia, mas que agora faz. Então você tem que seguir o canal do Safe Place e você tem que comentar em uma das lives sobre um insight que foi dado e que falou com você, ok? São 2 livros que nós vamos fazer sorteio e o sorteio vai ser feito na última live, tá? Na última live a gente vai estar com a autora, a gente já confirmou, né, com a doutora Judite Alves, ela vai fazer o último capítulo do livro e o fechamento com a gente. Então, eu estou super feliz. Na semana passada, o que eu queria contar, que eu estava rindo aqui sozinha, na semana passada, meninas, sejam todas bem-vindas, vocês que estão entrando. Cris, beijo, a Ju tá aqui, deixa eu ver, Suzana tá aqui com a gente, quem mais? A Neo, já falei. A Iná, seja bem-vinda, Iná. A Márcia maravilhosa, gente. A Márcia maravilhosa tá aqui. Beijo, Má. E aqui, amiga, minha amiga paulista, gente. É paulista, né? Que paulista é carioca. A Érica tá aqui, seja bem-vinda, amiga. Tô com dívida, né? Eu nem lembrava mais que eu tinha prometido de te ligar, e daí eu não te liguei, me perdoa. Eu quase nem faço isso. E eu confesso diante de todas as minhas amigas, não das minhas inimigas, das minhas amigas, tá vendo? A Maria dos Prazeres, ei, prazeres! Beijo direto da terrinha, tá conectada com a gente. Ela é da igreja da irmã Judite, tá lá no Recife, lugar bonito. Seja bem-vinda, beijo, amiga, esperando a ligação. Ai, não. Senta, amiga, senta para você não cansar. Prometo que eu vou ligar, tá? Eu prometo. É igual a promessa de político, mas vai. Meninas, eu tava rindo, Rafa e Yati, eu tava rindo porque na semana passada uma amiga me ligou e falou: o meu marido assistiu a live comigo. E aí eu falei: mas isso é muito perigoso, amiga. E ela falou: ele dava risada, só que ele falava: isso eu concordo. Daí, isso não concordo. E eu falei, mas porque tudo que a gente está falando aqui é sobre como o cérebro feminino funciona, sobre como a gente se posiciona nas decisões. Eu falei, isso é muito perigoso para você, ele não deve saber esses segredos. E a gente começou a rir. Aí durante a semana, eles estavam juntos, e eu falei, fiquei sabendo que você assistiu nossa live, hein? Eu falei, tô gostando de ver dele. Eu nem assisti, é que eu tava lá, assim, do lado, e daí não tem como não ouvir, né? Porque até comprei um fone de ouvido para ela agora. Então, eu comecei a rir, eu falei, então você não tá querendo, acho que você não gostou muito de assistir ele.
algumas coisas eu concordei, mas outras coisas eu não concordei. Foi muito engraçado, gente, porque ouvir a opinião de vocês que estão aqui com a gente, de mulheres, é legal, mas ouvir a opinião de um homem, né? Tipo, e marido, né, de uma amiga minha, foi muito engraçado. Ele fala, tinha umas coisas que faziam muito sentido. Daí eu pensei, no mínimo ele não concordou quando a gente falou dos homens, né? Porque a gente estava falando das emoções masculinas também. Mas as fases do ciclo vital e as emoções. Tia, eu queria que você se apresentasse, depois a Rafa, e aí a gente vai mandar bala nesse assunto aqui. Não dá para ouvir, Ati. A gente está sem te ouvir. Você tá de fone, Ati? Aumenta o volume. Será que é o seu volume? O volume do seu telefone que tá baixo? Agora a gente tá ouvindo um barulhinho, sim. Pronto, acho que tá funcionando, Ati. Fala, alô? Não. A gente consegue ouvir um barulho de carro, de moto, não sei, mas não consegue te ouvir. Você quer sair e entrar de volta? Você quer escrever aqui? Ela saiu. Ela vai voltar. Rafa, enquanto isso, você se apresenta pra gente aí, por favor? Bom dia, agora eu vou começar a falar. Eu vou ficar Ah, quieta. então, meu nome é Rafaela, algumas já me conhecem, né? Aqui eu sou nutricionista, moro em Santa Catarina, moro em Criciúma hoje. Gente, Enfim, cidade vizinha, cidade do meu coração, Criciúma. é uma cidade muito linda. Tô É. gostando muito de morar aqui. Faz pouco tempo que eu moro aqui, mas muito bom. Enfim, sou casada, tenho duas filhas, uma já adolescente. Tô com duas fases aqui em casa, uma Aham. infantil e outra adolescente, né? Que mais? E o que Que você mais, faz, Lúcia? Rafa? O que você faz dentro do Nutri? Safe Place? Ah, Nutri. Fala pra gente. enfim. Sou Nutri, né? E no Safe Place eu sou uma colaboradora, né? Sou uma voluntária do Safe Place, sempre tentando, né, auxiliar ali com algumas dicas, sempre tentando auxiliar de alguma forma as mulheres, né, que estão passando por um processo, né, de câncer ou que já passaram, um cuidado realmente, né, com a sua saúde, um cuidado. Eu digo que eu sempre abordo não só o cuidado físico, mas o cuidado espiritual, o cuidado emocional, porque isso também tem relação com a nossa saúde física, né? Quando nós estamos emocionalmente bem, isso impacta muito na nossa saúde física. Então, a gente acaba sempre tentando dar um auxílio, né? Mesmo de longe, mesmo com essa distância. Ô, Rafa, eu peguei outro dia uma foto de quando a Rafa nos ajuda lá, gente, quando ela ainda estava em Florianópolis, ela nos ajuda é, a falar com as pacientes, né, na área nutricional e ajuda aqui também, né, Rafa? Tem algumas pacientes que entram em contato com ela no privado, ela tá no grupo das pacientes à disposição sempre. E eu lembro que quando você veio a primeira vez no Safe Place, você veio, aliás, você foi porque vocês estavam em Florianópolis em uma palestra sobre nutrição. E como eu vi as fotos outro dia, eu falei, meu Deus, como a Rafa mudou. Houve um clique aí no seu processo nutricional, porque assim, as fotos estão extremamente diferentes, sabe? E eu falei, o Eu que não que vi. você não viu? Você não percebeu? Não, eu não vi Ah, as fotos ainda. você não viu as fotos de lá? A gente postou aqui, tá postado Não. aqui, mas procura naquela época lá que foi outubro de 2023, eu acho, ou 24. Não, Foi, 24 foi ano passado, foi 23. 23. 23. E eu não consegui ir nesse outubro. Depois, não, foi 22 e depois eu fui no 23 e no 24 para fazer o outubro rosa. E a gente acabou não se vendo, né? Mas assim, uma diferença
muito grande, assim. De rosto, dá pra ver que você tava, assim, bem, com o rostinho bem mais cheio. Só que eu lembro que você comentou que você passou por uma grande mudança. Eu acho que a Ati não tá conseguindo entrar, deixa eu chamar ela aqui. Que você passou por uma grande mudança de. Ela não consegue voltar na live. Ela não voltou na live ainda, não consigo chamar ela. Você passou por uma grande mudança de algo na sua saúde, né, Rafa? Foi emocional. Foi emocional? Foi emocional. Ah, eu não sabia. É importante a gente Uhum. saber. Porque eu não sabia se era alguma coisa física, alguma coisa. Tipo, geralmente são miomas, essas coisas que acontecem também, que Aham. daí a gente precisa passar por uma desinflamação e tudo mais, Foi, né? foi um processo emocional que repercutiu na minha saúde física. Eu Uau, acabei tendo que tomar, inclusive, medicação com corticoide na época, mas foi realmente, começou a raiz, por isso que eu digo que sempre tem uma raiz, né? As nossas doenças, as tudo, nossas, tudo tudo. existe uma raiz, e a minha raiz foi emocional. Então, quando eu tava naquela fase ali, eu não lembro agora, não vou conseguir 2023, lembrar. A Cris acabou de colocar aqui, que foi 2023. Tem a Ingrid Santos está falando um oi, saudades da minha terra natal, Floripa. Seja bem-vinda, Ingrid. E a Eriquinha, está falando que Santa Catarina é linda, estive agora em Urubici e amei. Viajante, a minha amiga é muito viajante, gente. Ô, Rafa, continua, por favor. Você falou que foi totalmente emocional, né? Foi uma fase que eu estava passando. Teve algumas situações que aconteceram, né? E aquilo acabou mexendo muito com o meu emocional. Só que o meu emocional, eu guardei aquilo para mim. Só que tudo que a gente acaba guardando acaba repercutindo no nosso corpo, né? Acaba explodindo de alguma Sim. forma, querendo sair para fora de alguma forma. E saiu no meu físico. Então eu comecei a inchar muito. Tipo, era um inchaço, era uma inflamação. Eu comecei a ter as juntas, as articulações começaram a inflamar, os meus pés inchavam, tipo, eu tenho até uma foto, assim, era uma bola, assim, inchado, meu rosto, tudo. Eu tomei por um mês um corticoide, porque eu tava já desencadeando, tipo assim, não é que eu estava desencadeando, mas na minha cabeça, porque era tão psicológico aquilo, tão forte, que eu estava me tratando para artrite reumatoide. Aham. E aí, porque tava todos os sintomas, né, com Aham. isso. Só que Físicos. só que na verdade não era. Na verdade era só emocional. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a tratar, só que claro, né, depois que você começa a ter esses sintomas no corpo, não tem, você vai ter que também tratar o físico, né? Você não pode Uhum. só tratar o Que já emocional atingiu, é. e já atingiu. Então, eu realmente tive que tratar o emocional, tratar o físico por conta disso, né? Mas por conta, não foi de uma saúde física que começou, foi de saúde emocional. Sim, então, veja bem, gente, e essa semana eu estava conversando com alguém sobre isso, que muitas vezes os médicos nos dão o tratamento para a finalidade errada, porque eles não conseguem, o É emocional ele para é mais tratar a tua difícil. dor, né? É, exatamente. O emocional ele é mais difícil de ser diagnosticado quando é um problema emocional. Então, o médico, desculpa, vai fazer os exames físicos, chegar a uma conclusão, mas muitas vezes o que a gente põe para fora no físico, e a gente já falou uma vez sobre isso aqui quando a gente fazia as reuniões de Zoom, as reuniões internas e a NEO, passou uma lista de coisas que, Aham. né, de doenças, e ela está aqui com a gente. Eu estou lembrando de doenças emocionais que são e que essas doenças atingem o físico. E ela relacionou aí muito bem para a gente, né? Então, assim, o cuidado. Eu tô lembrando disso aqui, viu? Que foi algo bem. Assim, que eu notei na hora que eu tava repassando essas fotos. Uhum. Eu lembrei, eu falei, nossa, a Rafa teve uma mudança muito grande. E eu não lembrava se era no físico ou no emocional. É bom que você nos diga isso. Então, a Ati voltou. Ati, quero te ouvir Não me agora. ouviu agora? Muito Agora sim. bem! Agora foi. Ai, ai, deu problema no meu celular, não sei o que houve, mas enfim, né? Agora deu certo. Então tá bom. Estamos te Bom dia, ouvindo. tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, estou feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Essa é a primeira live, né, que vocês duas estão, né? Ah, é verdade? Aham. É, dessa, Oi, dessa Ati. série, Oi! dessa série. Elas são miguxas, gente, são miguxas. Nossa, esse miguxa agora denunciou minha idade, né? Agora foi. 40 a mais. 40 mais. Ai, Ai, gente, por isso que esses homens não concordam com algumas coisas que a gente fala. Ai, Ati, se apresenta, Ati. então. Eu sou a Ati, né? Que é mais fácil. E eu sou educadora social, já trabalhei com imigrantes refugiados, né? No acolhimento social, trabalho com crianças, adolescentes, adultos, todas as fases, né? E tô servindo no Safe Place sempre que pode, que a gente pode, né? Servindo com apanhando junto com todas, né? Mas servindo sempre que você que é solicitado, né? Sim. Moro em Floripa, que hoje tá um sol, ontem tava uma chuva, É. hoje sol, coisa mais linda. Uhum. E Que, eu acho que é isso. O que mais vocês querem saber? que ótimo, gente. Ela é super modesta, viu? Porque a Ati e a Cris, que tá aqui também comigo na live assistindo, elas são meu braço direito lá em Florianópolis e elas que me representam lá. Assim, eu tenho muito orgulho de dizer que elas fazem um trabalho excelente. E todas as vezes que eu, meninas, vamos fazer alguma coisa, elas correm lá e sempre me atendem com muita prontidão. Então, de verdade, quero muito agradecer vocês, como hoje também, né? A Ati está sempre de plantão, gente. Eu falo, gente, preciso de alguém para me ajudar lá na live também. Ela sempre entra aqui me ajudando. Elas são uma bênção. Quero agradecer o trabalho de vocês, viu, Rafa? O seu trabalho também. Né, a Rafa, mesmo mudando de cidade, né? É, ela resolveu mudar de cidade bem no ano que eu fui para o Brasil, mas mesmo mudando de cidade, a Rafa sempre faz um trabalho assim, até mesmo acho que mais online sua participação no Safe Place, né, Rafa? Assim, na parte nutricional, assistenciando a gente, aqueles posts que vocês vejam maravilhosos de comidinhas que parecem comidinhas normais, mas são super cheias, ricas em vitaminas e super é, indicadas, né, para nossa saúde, saudáveis. É a Rafa que faz os posts e ela colabora com o Safe Place, então ela nos ajuda muito nessa área. E a Ati também está sempre lá atendendo as meninas, né? Quando a gente não chega, eles chegam, ela e a Cris. Então quero super agradecer. A Cris casou, a Biazinha. Parabéns, Cris, que você está aqui. Eu sei, fiquei muito feliz de ver que Deus cumprindo, né, as promessas, os propósitos também na vida da Bia. Feliz demais por isso, não consegui nem parar para ver as fotinhos ainda, mas faz parte da minha correria, mas eu estou muito feliz porque a Bia se casou. Quando a gente casa, nossos filhos são bênção, né, gente? São bênção. É muito bom levar eles assim diante do Senhor. Então, meninas, é isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Sejam bem-vindas, vocês duas. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns ciclos da nossa vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde que eu tô nesses ciclos? Deu até um medo aqui de me colocar. Mas, ó, a gente vai falar sobre os 4 ciclos da nossa vida, né? Então, as fases do ciclo vital e as emoções nessas fases que a gente vai falar. Então, a gente vai falar sobre a infância, mocidade, maturidade, que é a fase que eu estou. Gente, estou numa fase maturidade. A Ati não, a Ati ainda está na fase da adolescência, da mocidade. Né, Rafa? Nós é outro papo, né, Rafa? Nós é mais pra frente. A gente está um pouquinho para frente, a gente está na fase da maturidade e a fase da velhice. E, gente, quando eu vi que a fase da velhice falava assim, aguardando o fim, eu falei, meu Deus, agora eu me assustei. Mas, né, não é bem isso que fala, mas deixa eu ver, à espera do fim. Aí eu falei, ai, meu Deus, estamos indo, Jesus. Então, meninas, mas eu tô feliz. E quem que vai começar mesmo? É você, Ati?
Isso! Isso, manda bala, minha amiga, então. Manda bala. Então a gente vai falar agora sobre a infância e a mocidade. A gente vai cobrir essa parte com a Ati e depois com a Rafaela a gente vai falar sobre a maturidade e a velhice. Meninas, fiquem aqui e vai colocando as suas perguntinhas aí, viu? A Cris está dizendo obrigada, foi lindo mesmo o que Deus fez na vida da Bia. Eu sei, minha amiga, minha prima, né? Porque a gente entregar os nossos filhos assim no altar diante do Senhor nos dias de hoje, né, gente? Na mocidade que a gente tem por aí hoje, é uma grande honra, na verdade. Eu sinto como se Deus ele estivesse honrando a gente faz o possível para honrar ele, né? Mas também a gente recebe a honra quando a gente consegue, porque é muito difícil educar os nossos filhos no mundo de hoje e colocar neles essa consciência, né? De entrega diante de Deus mesmo. Mas vamos embora, meninas. Vamos lá, Ati. The Então floor is yours. vamos lá, então. Vocês também, né? Me ajudem aí. Quando comecei a ler o livro, a Rafa me chamou, Ati. Vamos dividir as páginas. Eu, inocentemente, eu disse, vamos. E dos dois jeitos eu sabia que, né, iam ter mensagens impactantes. Aí eu fiquei com as primeiras partes ali, então, né, vamos lá. Ali o livro ele fala bastante sobre essa divisão das quatro etapas da vida, né? E ele faz essa associação com as estações do ano. Então, que nem a Josi disse, em que estação? E aí ele fala aqui que a infância é igual, é correlacionado com a primavera, né? A mocidade é com o verão, a maturidade com o outono e a velhice com o inverno. Estamos no outono. Estamos no outono forever, né, Rafa? Óbvio. Ai, meu Deus, mas daqui a pouco chega o inverno, Rafa, rapidinho. E a gente identificar essas estações é primordial, assim, para a gente saber onde que o Senhor está nos conduzindo. Porque a gente corre o risco de estar na estação, vivendo a estação errada, né? Se a gente não parar e não fazer essa autoanálise, a gente corre o risco de estar vivendo uma estação que não é a que o Senhor desenhou para a gente, né? Então, ali na parte da infância, eu separei aqui algumas observações ali que o livro fala. Deixa eu colocar aqui. Ele fala bastante que a criança, ela já, desde que a gente é criança, a gente aprende, a gente já começa a viver os processos, né? Então, se a gente vai analisar uma criança, eles têm que aprender, ele tem que aprender primeiro a se alimentar, né? Então, ele tem que aprender ali a mamar. Aí, ele tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, tem que aprender a conviver com um ciclo social fora da parte familiar. Então, só aí a gente já falou de vários processos que uma criança passa, né? Então, Sim. a gente já começa na vida vivendo processos, né? E durante essa estação da infância, ele enfatizou bastante sobre a fase ali do 0 aos 3 anos, né? Que Uhum. é a parte do apego, que fala muito sobre a questão de como que a criança é tratada, né? Como desde a parte de trocar a fralda, a forma com que ela é acolhida, como que é cuidada das emoções dessa criança durante esse período. E o reflexo disso a curto e médio prazo e longo prazo, Prazo. né? Que isso influencia na adolescência e na vida adulta também, né? Então, ele até coloca que o apego ele dá segurança e não compromete o amor romântico na. Então, olha o que essa responsabilidade, né? E falando das estações, o que eu estava meditando assim, sobre como que é a importância, e ouvindo as outras lives também, né? De nós assumirmos o nosso papel como mulheres posicionadas para que a gente não a gente está influenciando uma geração. Então, é identificar. Será que é hora de estou na estação que eu tenho que estar
100% dedicada para minha vida profissional e ministerial, enfim, ou é a hora de eu estar com o meu joelho dobrado dentro de casa e cuidando da minha família? Paty, eu posso só voltar ali dos de 0 a 3 anos? Pode, pode. Eu anotei aqui que até quando eu vi ali, né, a gente estava compartilhando ali os insights, né, da leitura, e eu realmente trouxe um pouquinho mais para minha área, né, da nutrição, que de 0 a 3 anos, o que a criança vivencia na área da alimentação, por exemplo, molda como ela vai se relacionar com o alimento, com a comida futuramente. Então, realmente, de 0 a 3 anos, quando a criança está num ambiente, por exemplo, mais seguro, com afeto, né, nas refeições, numa mesa que não haja intriga, que não haja briga, gritaria, que não haja aquela confusão, sem que não tenha aquela imposição, você tem que comer, ou você tem que comer isso daqui, que daí você vai ganhar isso, ou então, se você não comer, vai acontecer isso contigo, aquela fase assim, né, que a mãe começa a empurrar o alimento para a criança, porque se ela não come isso, acontece. Vai ensinar, se a criança de 0 a 3 anos não passar por esse processo, vai ensinar essa criança a ouvir mais a sua fome, vai ensinar ela na vida adulta a ouvir mais o seu corpo e respeitar os seus limites, né? Então, vai fazer escolhas mais conscientes na vida adulta. E na infância, se a infância, por exemplo, de 0 a 3 anos, a comida era usada como uma recompensa ou punição, possivelmente na vida adulta, essa pessoa vai buscar um conforto emocional na comida. E crianças que crescem em ambientes caóticos, né, como eu falei, numa mesa ou num ambiente mesmo, ou carentes, elas podem facilmente associar um alimento industrializado, por exemplo, ao alívio do estresse. Então, muitas vezes, por isso que eu digo, tudo tem uma raiz, né? Acontece aí de 0 a 3 anos, você forma e você molda lutas que vão fazer diferença lá na vida adulta. Por isso que quando a gente trabalha ali o apego seguro e a educação alimentar desde cedo, principalmente de 0 a 3 anos, não é uma questão só de saúde física, né? Mas é uma saúde emocional para a vida adulta. Eu achei muito interessante também, nessa fase de 0 a 3 anos aí, já pegando esse gancho que a Rafa fez, Ati, que fala um pouco antes não, porque tá entrando aí no 0. Fala da gravidez, das coisas que a gente passa na gravidez, né? E fala também assim que que o estresse, quando o estresse é muito elevado no nosso corpo durante a gravidez, esse hormônio, esse estresse pode liberar hormônios. Aqui a gente tem até o nome dos hormônios. Gente, o livro é bem profundo e super detalhado. A gente não dá, assim, a gente vai muito no raso aqui, porque a gente não tem como, né, passar toda essa informação. Mas você que está no Brasil, tenta adquirir, porque esse livro assim, ele explora a alma feminina desde o 0 até a nossa velhice mesmo. Né? Então é muito interessante. Aqui está falando que o estresse faz com que o corpo libere alguns hormônios durante a gravidez, e esses hormônios acabam atravessando a barreira da placenta e alteram o cérebro do feto em desenvolvimento. Então, às vezes a gente fala que a gravidez mexe muito com a criança e tal, mas é meio que a gente não dá essa total atenção e não acredita nisso. Não é um mito, gente, é uma verdade. E aqui tá falando ciência, que né? é ciência. Tá falando assim, ó, que eles prejudicam o sistema de travagem, né, que é a parte da amígdala que está no cérebro. E isso significa que uma criança nascida de uma mãe estressada vai ter um cérebro com menos capacidade de se desligar, de desligar o circuito de alarme. Quando a criança enfrenta qualquer dificuldade, qualquer problema, ela não vai conseguir desligar o alarme e resolver o problema por causa desses hormônios que queimam os neurônios da criança, do bebê na placenta, na placenta, na barriga, da placenta na barriga, no caso, né? Então, assim, essas crianças começaram a vida com mais ansiedade, com mais medo e de outra forma que se não tivesse passado pelo estresse da mãe, não teria experimentado isso. Então, às vezes a gente identifica muito assim, e essa semana eu ainda estava conversando um pouquinho com a Neu sobre isso, né? A gente identifica muito assim, que uma criança às vezes traz para o seu dia a dia coisas que refletem
o que aconteceu lá na gravidez de anos atrás, né? E a gente às vezes não entende a formação da personalidade, não entende aqueles medos, não entende as frustrações de uma criança que daí já está numa fase adulta ou até mesmo numa fase jovem, mas isso está conectado com as coisas que aconteceram na gravidez. Então, esse período de 0 a 3 anos é um período extremamente importante, especialmente para a gente que tem aí os filhos pequenos, o toque emocional, o abraço, né? O cheirinho, esse vínculo, a atenção, esse vínculo emocional é extremamente importante nessa fase para que as outras fases da vida tenham um desenvolvimento normal, né? Até essa questão ali tem parte que ele fala que não tem, é algo irreversível, assim, não, fica para sempre, a pessoa vai lidar com aquilo. E foi gerado durante a gestação, né? Então, como esse período ele é importante, assim, né? De a gente identificar, é um período que eu tive esse apego, eu não tive, porque as nossas atitudes de adulto fala, né, dessa fase. Então, como que é importante a gente estar com esse olhar de cuidar, de trazer as mulheres para esse lugar de cuidar das crianças, né? Agora o feminismo tá levantando umas bandeiras em que a mulher está se anulando, né? E largar uma carreira profissional para cuidar do filho, mas é a construção de caráter, né? É a construção Exato. da nova sociedade. Então, se você entende que você foi chamada para que tem um encargo de construir um caráter, né? De uma nova geração, é totalmente diferente. É a forma como você olha, né? Para isso. Exato, Então, exatamente. porque você pode olhar como, não, eu não tive isso na infância, né? Minha mãe não era carinhosa, meu pai não era. Eu cresci num contexto que nem diz a Rafa ali, que era só gritaria, comida não tinha, era eu que me virasse. Ok, mas agora eu não sou mais criança. Agora, o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou olhar para isso como? Vou olhar para isso como um trauma e ficar pego a isso? Ou vou olhar como Deus olha para isso? Porque Deus olha como uma oportunidade de um milagre acontecer nisso, né? E a raiz que está sendo exposta, ela ser curada. Então, se a gente olhando para isso que o livro está trazendo, a gente identifica que não teve isso na infância ou que participou de uma mesa, como a Rafa descreveu ali, ou que tem ansiedade hoje e, opa, foi gerado pela minha mãe, nem eu sabia, a gente tem a escolha de fazer diferente daqui para frente, né? Acho que é muita questão da gente colocar o óculos e ver como Deus vê as coisas. E é uma oportunidade. Vai doer, né? Mas assim como os processos iniciaram desde que a gente nasceu, é uma dor necessária, né? E o Senhor, ele supre todo o vazio. Então, o vazio o vazio do apego, ele pode continuar sendo suprido pela ansiedade, ou a gente escolher de deixar que Deus supra esse vazio e entregar para ele, né? Exatamente. E por isso que ela é denominada, essa fase é uma planta nova e cheia de brotos, né? Porque assim, dependendo da água que aquela planta está recebendo, se ela não está recebendo nada de água, ela não vai nem ter broto, nem ter folha nova. Mas se ela está recebendo aí nutrientes que são essenciais, a gente vai ver uma criança se desenvolvendo de uma forma saudável. Hoje, a maioria das psicólogas e até psicanalista, todo mundo todos os profissionais que atuam na área das emoções, da psicologia, né? Psicanálise, todos esses profissionais, eles sempre fazem essa revisão, eles fazem essa parada para saber como foi o seu momento a gravidez da sua mãe, por exemplo. É uma pergunta muito comum, né? Porque existem muitos problemas que acontecem na nossa vida que, infelizmente,
mas estão relacionados a traumas da gravidez das nossas mães. Eu me lembro que minha mãe sempre falou que durante a gravidez da minha irmã, ela sempre teve muito, muito medo de tormenta, muito medo que no Brasil, no sul de Santa Catarina, dá muita, muita tormenta, assim, né? E ela disse que muitas vezes ela saía de casa sozinha no meio da tormenta, meu pai às vezes não estava, e ia para casa da minha avó. Acho que ela não se sentia segura na casa que a gente morava, né? Que era uma casa muito pequena naquela época. E ela ia comigo, né? Eu sou mais velha, então ela ia comigo nos braços e grávida daquela tormenta. E a gente identifica, assim, esses cenários até, tipo, a gente vai passando e a gente não entende, né? E ela disse que desde aquilo ela, tipo, a gente sempre teve medo, sempre quando começava a dar raio, começava a virar o tempo para chover, a gente ficava todo mundo assustadinho, tanto eu quanto a minha irmã. Então, eu acho que são coisas que, querendo ou não, a criança vive e isso vai acontecer de resultar nas nossas emoções, no medo, né? Por exemplo, na frustração, né? Eu quero só ler os comentários aqui para a gente não acumular eles. Uhum. Ah, a, a Ingrid colocou assim, muito interessante. Eu vou pedir para alguém trazer o livro do Brasil. E a Ingrid está falando com a gente de Londres, gente. A Ingrid é uma adoradora do grupo de louvor da igreja nossa lá de Londres. E eu amo, assim, eles estiveram agora há pouco aqui na festa da igreja. Eu amo receber esse povo de Londres por aqui, viu? Daqui uns dias a Kezinha vai estar aqui com a gente. E vai ser uma grande bênção também. Seja bem-vinda, fica à vontade aí, viu, Ingrid? Então, Ati, o que mais a gente pode observar aqui nessa fase do 0 aos 3 anos? Eu vi que falou muito também sobre as meninas, né, Ati? Ah, sim, sim. Eu coloquei aqui que as mulheres nessa fase, ah, as mulheres nascem interessadas na expressão emocional e fazem uma leitura de si mesmas a partir da forma como são olhadas e tocadas, observando as reações dos que se relacionam com elas. Então, é muito. A menina ela vai muito olhar a forma com que ela está sendo tratada. Uhum. Então, a forma com que ela é abraçada, a forma com que ela é cuidada. Aí entra até a questão de quem que pode tocar nela, quem que não pode, Sim, né? com certeza. É a É. parte da educação que você não consegue fazer ela à distância, né? Precisa ser de pé. Então, Exato. orientando, porque ela não sabe, ela tá aprendendo. Então, eu vendo quem que a mãe, o pai ali, né? Ó, só a mãe pode ir contigo no banheiro, ou o papai. Não vai com mais ninguém. São orientações que, quando essa criança está sendo inserida num círculo social fora da família, né? Do círculo familiar ali, precisa, e ela vai fazer por observação, né? Então, porque criança é uma esponja, né? Então, Sim. aí eu anotei esse tópico também sobre a questão de como olha para ela e as reações dos que estão próximos também, né? Então, é uma esponjinha, tá? Um radarzinho. É. O E Ele pai, fala pode. também. Pode falar, Rafa, desculpa. o pai Não. também tem uma importância, uma relevância muito grande, né, na fase da menina, né, quando ela é criança, ele traz ali a menina que nasce, que cresce sem um pai, acaba sofrendo muito nas fases seguintes, né? Ela não tem ela não tem uma orientação, ela não tem tá me fugindo uma palavra aqui, mas ela não tem Direção. uma direção, isso aí. Ela não tem alguém que dê direção. Ela não, então ela vai, inclusive, dependendo do relacionamento que ela teve com o pai, ela vai, inclusive, ter uma relação com a forma com que é tratada dos outros homens, né? A partir do momento que ela começa a se relacionar. Então, conforme o pai trata ela, é assim que ela vai querer ser tratada, né? Ou inconscientemente, enfim, ela vai aceitar o tratamento de outro homem, né? De outro menino. Que Ou muitas não vezes. perceber tanto. Eu vi até a Helena Tanuri falando uma vez que normalmente mulheres que ouviram e que cresceram num ambiente que elas são lindas, são amadas, são queridas, que tiveram esse cuidado, assim, que é um privilégio, né?
são mulheres Sim, assim, consideradas, né? E ela disse que são mulheres muito seguras numa vida adulta. E que quando houve um elogio, ai, como tu é linda, é uma coisa que fica tipo, como assim? Eu já sei que eu sou. Normal. É normal, tipo, fala uma coisa mais. normal. Normal. Tipo assim, a gente já é super acostumado com isso, né, Ati? A gente nem faz diferença isso. Mas Não, mas realmente, é a necessidade. não que foi feito ali, que foi tão afirmado uma identidade Exato, pelo pai, que sim, você é minha filha, você é linda, você é amada e é assim que você é tratada. Então é um modelo que a mulher ela cresce aprendendo. Não, te passou disso? Eu não sei o que ambiente é esse. E esse ambiente eu não sei se eu quero pisar, porque é um ambiente que é diferente do que o meu pai me passava, né? Sabemos que exato. isso é um privilégio mesmo, porque cada um tem os seus contextos. Hoje a gente tem mais acesso à informação, né? Não podemos culpabilizar a geração anterior, que, enfim, cada um deu aquilo que tinha, né? Exato. Mas é uma coisa que fica gravado, né? Então, e que está relacionado com aquela questão das reações, e inclusive fala aqui ó, que a partir disso as mulheres descobrem se são valiosas, merecedoras de amor ou irritantes, mediante esse tratamento. Então, Uau. olha o detalhe, o poder que um pai e uma mãe têm na mão de construir o caráter de uma pessoa, né? Porque ou você tem na tua mão a responsabilidade de construir uma pessoa estruturada e saber quem ela é, com identidade firmada, ou então não, que ela vai ter que descobrir sozinha depois, né? Enfim, cada um com os seus processos, né? Mas quando eu li isso, eu disse, uau, a partir dessas reações do pai e da mãe durante essa fase da infância, é que as meninas descobrem se são valiosas, merecedoras de amor ou irritantes. Já Então, imaginou, gente, esse contexto, o quanto ele é essencial na formação de uma mulher que vai passar essa segurança, que vai ter essa segurança no futuro. Por isso que as meninas que têm problema com paternidade, que têm assim déficit, né, de paternidade, elas tendem a se relacionar com homens abusivos. Também fala isso aqui no a livro, Fala na Juventude fala sobre isso. né? Lá na frente, é. Então, o cuidado, né, de a gente sempre cuidar. A Cris está falando assim: crescer sem um pai é tão danoso que tive uma grande dificuldade em ver Deus como pai. E a Cris realmente, ela tem um histórico de lack, né, ausência de paternidade na vida dela, né? E eu sou prima dela, posso falar, assim, a gente, né, já é uma conversa que a gente sempre tem aberta. É, porque é muito real, foi muito real na vida dela, né? E tanto da vida dos irmãos dela também. E assim, ela tem como experiência, tanto que ela tá falando, é uma grande dificuldade, porque geralmente quando você não tem uma pessoa, quando você não tem um pai na terra que te respalda, que te ampara, que te apoia, que te acolhe, que te perdoa, mas que te corrige, dificilmente você consegue fazer essa conexão entre você e Deus, né? Tem que ser algo assim, é algo muito forte na vida de uma pessoa, essa conexão, esse contato. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem do nosso Pai na Terra, a gente vai acabar transferindo para o nosso Pai celestial. Ou seja, quando a gente tem um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que perdoa, um pai que corrige, eu vejo pessoas que não aceitam serem corrigidas por Deus. E como eu falo, corrigidas por Deus, gente, eu falo assim, às vezes a pessoa queria muito, muito algo e aquilo não aconteceu, então ela não. E não era, é o momento que Deus não dá. E assim como a gente é pai e mãe, a gente não dá tudo para os nossos filhos. Tem coisa que a gente não pode dar para eles e eles querem, né? Mas existe, a gente entende essa relação entre pai e filho. Desculpa, gente, a garganta está um pouco ruim aqui. E a gente entende essa relação, mas existem pessoas que quando eles querem algo e Deus não faz, ou Deus faz diferente, Deus, né, faz diferente do que eles queriam, eles não concordam e se revoltam contra Deus. Então, assim, na verdade, não houve um pai para aquela criança
que corrigisse ele, dissesse: eu estou te corrigindo com amor. Eu não vou te dar isso, porque isso pode ser perigoso para você. Não é necessário para você. Isso vai te trazer dor lá na frente. Então, quando esse pai terrestre não faz essa conexão, raramente essa pessoa vai entender as respostas de Deus, né? É muito visível isso na vida de adultos já, né? Então, e ela fala também um pouco aqui sobre isso no livro, né? Então, bem interessante também. A Ingrid colocou aqui também: eu também cresci sem pai. Ele saiu de casa quando eu tinha apenas 8 meses de idade e não foi uma experiência legal crescer sem o carinho de um pai. Geralmente nunca é, né, gente? As meninas que crescem sem a presença paterna, sem o apoio de um pai, infelizmente tendem a se relacionar no futuro, a gente vai ver mais aqui na frente, com homens que realmente tratam elas de uma forma muito ruim, relacionamento abusivo, tóxico. Então, assim, existe essa demanda aí, infelizmente, é um ciclo, né, da vida que acontece. Juventude, vamos lá, gente, vamos entrar na juventude, que é a fase do verão. A época do verão, e como tem ali descrito, né? É a parte que tem as mudanças mais drásticas começam a acontecer. É uma chuva de hormônio que tem que saber lidar, tudo muda, mil e um questionamentos, né? Surgem. E aqui fala que é a fase mais drástica, com alterações hormonais, né? E nessa fase que a autoestima se consolida. Então, a questão da afirmação que a gente estava falando, né? Muitas mulheres têm problema de estima, né? E aí também vai falar nessa parte da juventude, que é essa parte do pai, que a mãe não substitui, que é a parte que o pai afirma a menina. Então, vai falar que se descobre a identidade, se define a personalidade nessa parte. E é o pai, né, que vai gerar e vai transferir essa segurança e confiança para a menina. Tanto que fala, eu vou ler aqui exatamente o que diz, ó. Fase que necessita da afirmação do pai, e nessa fase nem a mãe pode suprir isso. Na adolescência, a menina constrói sua relação com o sexo oposto, baseada na relação que teve com seu pai. Então, a relação que a menina vai ter que era o que a Rafa também já citou aqui, né? Com o sexo oposto, é construída baseada na relação que a menina construiu com o pai. Então, se o pai na adolescência, ele afirmava ela, e essa parte de estima, de personalidade, de disciplina, é hora de estudar, vai estudar, não vai sair com um amigo, não vai sair, tu tem hora para chegar, tu tem hora para sair, que pro adolescente é terrível, né? Você viu o que significa adolescente no latim? Crescer sofrendo. Eu, quando eu li isso, disse: é a crise dos adolescentes, crescer sofrendo. Então, é uma fase que tem muito sofrimento, assim. E esse acompanhamento ali do pai afirmando, e é muito... ele fala, né, que a mãe não consegue. Então, tem meninas e mulheres que passaram por um processo em que de pais separados, né? Ou não tiveram contato com o pai, que nem a Cris estava falando, mas que tiveram a oportunidade de achar em Deus isso, né? Então, é como eu falei na infância. A gente tem sempre a oportunidade, e eu gosto de fazer isso, assim. Eu vejo que as pressões que a gente passa na vida, elas são oportunidades, né? Então, olha como que eu vou olhar para essa fase. É uma vítima de que eu não tive pai, ou tive uma situação que tem meninas que passaram por abuso, inclusive do pai, enfim, né? Ou que deixar Deus assumir esse lugar, né? E preencher esse vazio. Deus, ele tá à porta e bate. Ele só vai entrar se a gente deixar. Não, mas é que essa raiz e eu ainda quero continuar culpando meu pai pela falta que ele fez. E aí é minha responsabilidade. Ou eu posso...
A partir do momento, né, Ati, que a gente, ainda que seja na fase da adolescência, eu acho que a gente, como mãe, tem que estar atenta nas nossas filhas que são adolescentes, mas você também, talvez até como educadora ou na sociedade, no papel que você exerce dentro da sua igreja. A partir do momento que você entende que, que existe essa necessidade, mas também a partir do momento que você identifica que você passou por isso na sua infância, na sua idade de adolescência, que você teve falta de paternidade, que você teve ausência, né? Você tem condição de mudar isso. Então, é uma decisão, não é uma coisa que você, eu sei que isso aconteceu, mas eu vou continuar sendo vítima dessa circunstância. Eu acho que isso é em todas as áreas. A mulher, ela consegue se posicionar e virar, sabe, isso. Então, e especialmente porque quando a gente encontra aí a ajuda de Deus, quando a gente tem aí a ajuda de Deus. E eu tenho certeza que na vida da Cris, da Sandrinha, que são irmãs, né? E eu posso falar porque conheço, assim, são minha família. Elas conseguiram clicar e virar esse episódio na vida delas, mesmo com a ausência de paternidade, quando elas entenderam que elas não eram vítimas dessa situação. Então, a mulher, ela tem essa... Virada de chave. Exato, ela tem essa virada de chave, ela tem essa versatilidade de conseguir sair desse problema. Mas eu vou falar para vocês que ainda hoje a gente encontra mulheres que estão na fase madura, né, vivendo esse problema lá da infância, de ausência de paternidade. Então, além de passar a adolescência inteira sofrendo, porque a adolescência é uma fase que aqui fala aqui mesmo que né, crescer sofrendo. Então, elas passaram a adolescência inteira sofrendo por causa da ausência de paternidade, né? Aí isso acarreta um problema moral, acarreta várias consequências, a desvalorização da mulher e tudo mais. Só que na vida adulta, essa chave precisa ser virada, isso precisa ser mudado, entendeu? Então, mulheres que estão aqui com a gente, né? Não vamos jogar a nossa fase de maturidade fora. Se você está vivendo sua fase de maturidade aí, que é a parte depois da juventude, né? Que é a parte da mulher casada e tudo mais, ainda há tempo de você não ser vítima dessa situação, do que você teve, porque, afinal, como a Ati falou, os nossos pais, né, eles têm um background, a gente olha para tudo isso e entende que eles deram aquilo que eles conseguiram fazer por melhor, por conta, né? E uma geração diferenciada também, que hoje tem uma geração de pais que larga os filhos na escolinha de manhã à noite ou na frente da televisão e a professora, a escola educa, né? Isso é uma coisa que estava falando lá no outro. Tipo, gente, a atenção que você dá para o seu filho não é igual uma professora com 30 alunos na sala de aula. Eu fui professora há muitos anos e é impossível você observar, entender, atender o emocional de uma criança dentro da sala de aula. Você até percebe, você até tem a percepção e tudo mais, mas o seu cronograma, não dá tempo para você lidar com isso. E a mãe e o pai são, então, aí responsáveis por cuidar e tratar disso, né? Dessa fase. Então, essa fase aqui, gente, ela fala assim, que existe um senso de valor e confiança quando uma criança está intimamente ligada com o relacionamento do seu pai. Olha, é muito forte, né, Atia? Tipo, a gente não imagina o que o vínculo e o acompanhamento de um pai na vida de um adolescente pode fazer. Mas é muito forte isso aqui. Não, e ali ele fala sobre essa questão de excesso de exposição a violência, emoções exageradas, esse contexto de terceirizar a responsabilidade de educar, né? Então, tudo isso ele está correlacionando também com a questão de uma vida adulta de influência de drogas, com acesso a álcool, enfim, né? Drogas em geral. Então, essa primordial, assim, essa questão da paternidade na adolescência, né? De afirmar, de ter essa segurança de
é a confiança e a segurança que o pai passa na adolescência ali. E eu acredito que, como a Bíblia fala, né? Meu celular tá com pouca bateria. Depois eu vou só dar um tempinho para ir buscar o carregador. Tá. Eu tô Ah, aqui sofrendo para botar a minha também. Já vamos entrar logo já pouca bateria, mas eu só vou concluir aqui. Então, eu acredito que a Bíblia fala que, em Provérbios, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, se percebe, se tem a percepção que o esposo não é tão carinhoso, tão amoroso, é, é orar e pedir para o Senhor dar sabedoria de como conduzir essa conversa, como gerenciar isso, né? Porque a nossa responsabilidade é trazer equilíbrio pro lar e não Aham. jogar na cara, porque senão cria um ambiente de briga. Então, porque tu tem que dar mais atenção para tua filha, porque tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Aí sentam os dois e ficam sem ter conexão, Exato. é uma obrigação. Então, parece meio que uma imposição da comida, como a Rafa estava fazendo. Então, isso tem que ser um ambiente que seja da forma mais leve e harmoniosa possível. E essa responsabilidade está nas nossas mãos, né? Porque nem sempre o homem também tem o seu histórico. E para eles, como a gente já viu na live, é diferente. Então, para alguns homens é difícil demonstrar sentimento, tem a sua personalidade, tem a sua linguagem de amor, e aí fazer a adolescente entender a linguagem de amor do pai e ele entender a dela, eu acho que é uma gestão que tá nas nossas mãos. E cabe à vida adulta, a mulher madura, a fase do outono que ela vive. Que vai, Exatamente. opa, a linguagem de amor da filha é tempo de qualidade. A do meu esposo é presente. Então, ela vou ensinar ela a presentear o pai dela e ele eu vou construir um momento pra gente fazer uma viagem junto. É, Pronto. Então é com sabedoria que vai construir isso e não é com a força do nosso braço ou imposição, né? É sempre exato. da orientação do que já está escrito. A gente só tem que pôr em prática o que está escrito, né? De pedir essa sabedoria ali, como fala em Provérbios, ela ser a nossa melhor amiga. A sabedoria e o discernimento serem os nossos melhores amigos para conseguir gerenciar isso, porque se o adolescente cresce sofrendo, imagina quem está dando suporte para ele crescer sofrendo assim. Que Imagina. seja mais leve, né? E seja mais leve. E até porque esse momento da adolescência é um momento em que eles pensam muito neles e quase não, e muito pouco nos outros. Então, as decisões que eles tomam voltar, tipo assim, o que é bom para mim, né? Então, por isso que é um momento também que, se eles estão influenciados de pessoas ao redor, um namorado, que não seja uma boa influência, eles podem ser levados muito facilmente, porque eles têm uma tendência de não cumprir regras nesse momento, né, da adolescência, de não estar vinculados a regras, ou até mesmo, não nas regras somente, mas que eu digo assim, eu não estou muito preocupada em fazer o que é certo, eu estou preocupada em fazer o que me agrada, o que é bom para mim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter de suprir essa necessidade aí, né, da adolescência. E essa eu acho que é uma das partes maiores do capítulo, né? A parte da adolescência fala muito sobre adolescente. Você que tem filho adolescente, filha especificamente adolescente, gente, esse livro tá uma riqueza, porque é um capítulo, é um livro dentro do livro, né? Eu falei isso para as meninas, porque só esse capítulo são 40 páginas, então é quase um livro já dentro do livro. A gente vai passar aqui para maturidade, o tempo da consolidação, para a gente não se estender muito no nosso horário, né? A gente já está um pouquinho avançado, mas a gente precisa falar da nossa idade, né, Rafa? Por favor. É uma idade. A Cris falou aqui, só para terminar aqui o último comentário, que a gente pode falar assim, na fase adulta é que a gente consegue mudar a visão quanto a isso. A gente vai entrar agora nessa parte da fase adulta, exatamente por isso. Exatamente. Aí a gente sai dessa fase de adolescência e entra na fase adulta, que é a fase que deveria, né, por ser a fase de maturidade. Mas claro que infelizmente nem todas vão entrar nessa fase já maduras, já adultas, inclusive por conta dessas situações das outras fases, né? E a fase adolescência, porque
cada um tem o seu histórico e de repente vai demorar um pouquinho mais para amadurecer. E eu acredito que nem todas tenham hoje um equilíbrio emocional como deveria ter. Não sei, é o meu ponto de vista, né? Sim. Mas a maturidade, a fase adulta, é a fase em que realmente a gente precisa ter um equilíbrio emocional, né? Para a gente não descontar em tudo e em todos. Isso é uma fase que é determinante, né? Eu digo que é uma fase assim que tu começa a fazer escolhas, a fazer decisões, é uma fase madura mesmo. E você sai daquela fase de que você depende muito dos seus pais, né? Ou depende de outros, mas que você começa a se posicionar, você começa a ter as suas escolhas, a ter suas decisões e também ter as suas consequências, né? Você começa também a responder por suas consequências. Que isso é bem importante. Antes, a criança, o pai, a mãe ia lá e defendia. O adolescente também, né? A gente chega numa fase ali que eu ainda defendo as minhas, né? Até o fim. Então, nem tudo é responsabilidade dela ainda, porque ela tem 17 anos, a mais velha. Mas quando nós estamos na idade madura, na idade adulta, no outono, né? A gente começa a responder por aquilo que a gente toma as decisões. A gente começa a entender que, opa, agora o negócio ficou sério. É. Agora a coisa ficou mais justa, né? Porque a gente já não tem uma pessoa respondendo por a gente, né? Por isso Não. fica o meu conselho. Eu falei um pouquinho de tempo atrás e falo de novo. Quando você, mulher, nessa fase de maturidade, que já é casada, que já tem filhos, que já tem total responsabilidade em relação ao trabalho e tudo mais, entender que existem traumas, que existem frustrações que você não conseguiu resolver, que você teve em relação à sua infância ou à sua adolescência, mesmo que já tenham passado aí 2 fases importantes da sua vida, eu acho extremamente importante você ser resolvida nessa fase da maturidade, se resolver. E eu vejo mulheres, Rafa, que não param não querem entender que precisam de terapia, que precisam de um acompanhamento, que precisa colocar esses traumas, os medos para fora, sabe? Muitos medos que a gente carrega que nem são medos que a gente não entende de onde eles vêm. E são medos que vêm da gravidez da nossa mãe, por exemplo. Né? É extremamente necessário, essencial que a gente pare e entenda que a gente não é Mulher Maravilha. Eu falo sempre isso aqui, né? E a gente precisa tratar daquilo que não está bem resolvido. Por quê? Porque a gente sendo tratada, todo mundo que está ao nosso redor vai se beneficiar. Então, não ache que, eu não vou parar para me tratar porque eu não vou parar para ser ouvida porque não adianta mesmo, a minha vida não vai mudar. Não, gente, isso faz total diferença, Isso tá? é Pode falar. Isso, isso eu já acredito que seja uma maturidade da mulher, né? Enxergar isso e entender que, Sim, opa, ela também precisa de ajuda e ela também não está totalmente livre de desequilíbrios emocionais. Ela realmente ela está numa vida adulta, tá? Ela precisa ter uma maturidade maior, precisa. Mas isso não quer dizer que ela vai ser 100% equilibrada, 100% madura em todas as áreas e que ela vai parar um momento, ela vai precisar parar um momento para pedir ajuda, para dizer, olha, eu também agora preciso de alguém mais maduro, de alguém que já passou por esse processo, de alguém que está adiante, de alguém que está à frente de mim, que já passou por isso e que vai me ajudar. Porque as fases da nossa vida, elas são interligadas, né? Uma atrás da outra, uma conecta a outra. Então, sempre vai ter alguém que está adiante de mim, sempre vai ter alguém que vai estar à frente, que já está um pouco mais madura. Embora essa fase seja a fase madura, mas sempre terá alguém que já está avançado, né, no processo. Então, exato. parar para pedir ajuda, parar para se entender, para se conectar, para, opa, respirar, e agora, nessa fase, eu não estou conseguindo ser madura o suficiente, é sinal de maturidade, né? Um sinal que você realmente está numa fase realmente mais madura. E pronta, né? Fala assim, a mulher está pronta para se comprometer com os papéis de responsabilidade de uma vida adulta agora. Então, gente, ninguém vai esperar de você nada menos do que maturidade se você já entrou na vida adulta. Então, por isso que muitas mulheres ficam sendo tipo assim,
sufocadas, por quê? Porque por não terem uma vida na adolescência bem resolvida, elas trazem essa carga total para a vida adulta, não conseguem se relacionar com futuros maridos, no caso, né? E não é isso que Deus quer. O que Deus tem para a vida da mulher é uma totalidade, é uma entrega. A Dulce está colocando aqui, a Denise colocou uma mensagenzinha aqui dizendo como é bom ouvir Deus falar através da vida de vocês. Passo Fundo, gente. Rio Grande do Sul, que amo Passo Fundo. Ligadinhos aqui. Hã? É do ladinho onde... da minha cidade, é do ladinho de Erechim. Era a minha cidade. Você nem precisa dizer que você é do Rio Grande do Sul com esse seu sotaque. Nem precisa. Mas ela só falta falar mais bate. Mas, gente, eu sou assim, ó, Santa Catarina, quem não sabe, né? Eu também sou de Santa Catarina, tá? Né? Vocês veem um né aí, né? E um tu, de vez em quando sai um tu também. Como eu tô morando aqui nos Estados Unidos já há 22 anos, a gente acaba perdendo um pouco do sotaque. Convivendo muito com os mineiros e os paulistas, fica meio misturado o nosso sotaque cantado. Mas eu sou de Santa Catarina e a minha cidade é Sombrio, do ladinho de Torres. E Torres é Rio Grande do Sul. Então, a gente tem muito, assim, da cultura do Rio Grande do Sul também, viu? Amo o Rio Grande do Sul, tenho família lá também. Amo tudo de lá. A gente tem uma padaria aqui, em Boca Raton, que aliás, é em Deerfield, que ela é de um pessoal que é de Santo Antônio da Patrulha. Eu amo, essa é minha... Gente, deixa eu fazer a propaganda da padaria Tedescos, gente, porque eles acolhem a gente com o maior carinho. E assim, eu amo tudo que tem lá, tem o gosto do sul do Brasil. Então, assim, eu nem posso ir lá, viu, que a Nutri tá aqui. Eu falei a semana passada que eu passei por lá, e aí eu falei assim, eu vou mandar, depois eu vou postar, viu? Eu vou postar, viu, amiga? Porque, ó, eu falei, eu sou bem cara de pau, né? Porque eu falei, se a minha Nutri ver isso, eu falei, ela vai me excomungar, literalmente. Mas eu comprei, eu nunca tinha comido aquele que tá, não sei se tá na moda agora, mas todo mundo ficou falando disso pra mim, eu fiquei com vontade de comer isso. E tinha lá, eu fui tomar um café e tinha aquele morango do amor. Ah, e ela pôs a mão na cabeça, eu sabia. E aí eu tirei uma foto com as meninas que estavam em reunião lá. Tirei uma foto, como elas me chamam para fazer reunião na padaria, gente, isso é uma coisa terrível. Tem que fazer reunião no deserto, que não tem nem água. No meu caso. Aí eu tô lá sentada, daqui a pouco eu olho aquele morango do amor desse tamanhão assim no balcão. Eu falei, gente, tô morrendo de vontade de comer isso. Nunca comi isso. E é uma coisa nova. E elas, ai, vai, Josi, come, é só hoje, você não come. A voz do inimigo, olha isso. E a Márcia maravilhosa que tá aqui é cúmplice. Aí eu tirei uma foto e falei assim, eu vou postar e mandar a nutricionista que lute comigo. Agora eu tô aqui, gente, confessando o meu pecado diante da Nutri. Ai, meu Deus. Mas foi só um que eu comi. Já é o suficiente, meu Deus. Acabou com a minha dieta do final de semana. Então, gente, olha, essa fase da mulher, ela é uma fase encantadora, né? Ela é uma fase onde a gente vê o nosso crescimento sendo aflorado, a gente vê através da espera do nosso marido, do nosso... Ah, Márcia maravilhosa, você tá aqui fazendo essa carinha, né? Mas na hora de mandar o comer, você fala, pega o curau de milho, Josi, também, tá tão bom, com uma cara boa. E eu morro lá pela boca, né? Vambora, meninas. Aí aqui, gente, falando assim que a gente espera com categoria, né? O nosso esposo, com firmeza, sem aquela angústia, aquela pressa, aquele medo. Quando a gente tem os traumas, as indiferenças, quando a gente tem isso tudo trabalhado na nossa vida, né? O que mais que a gente pode ressaltar dessa fase, Rafa, aqui? Que ela fala, né, que Deus, que nós temos que lembrar que Deus nos fez a imagem dele, para refletirmos a imagem dele aqui, né? E nós somos chamadas para amar, nós somos chamadas para cuidar, nós somos chamadas para nos relacionar e tocar a vida das pessoas da forma mais feminina possível, né? Eu achei isso encantador quando ela colocou ali nesse capítulo, porque realmente, né, como hoje a gente precisa
de mulheres femininas, de mulheres sensíveis, de mulheres delicadas, de mulheres que nos ensinem algumas condutas, né, que talvez falhou nas fases anteriores, né, e não esquecer, né, que em todas as fases da nossa vida, todas as fases da nossa vida, mas que o nosso maior inimigo, o alvo dele é o quê? Matar, roubar, destruir, principalmente as nossas emoções. Nós mulheres, nós somos emoções, né? Nós somos emotivas, nós somos, eu digo que, eu não sei, mas eu acredito que nós somos totalmente emoção. Então, o alvo dele é destruir esse relacionamento que a gente tem uma com a outra, porque a gente gosta né? A gente gosta de sentar num cafezinho, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de compartilhar, de olhar no olho, de abraçar, de tocar. Eu, quando falo com alguém, eu tô sempre tocando na mão, assim, tô sempre tocando em alguma parte, tô sempre tocando, porque a gente gosta disso, sabe? São formas de você dizer, olha, eu tô aqui, olha, eu me importo contigo, sabe, nós fomos formados para isso, para ter esse relacionamento, né? E a gente começa a acreditar em mentiras, em flechas da nossa mente, dizendo que nós não precisamos disso, que nós somos autônomas, que nós somos sozinhas, de que nós damos conta de tudo, de que nós não precisamos ter comunhão, ter relacionamento, mas que nós sozinhas vencemos, sabe? Nós somos as mulheres maravilhas, né? Nós somos aquelas que dão conta de tudo, que colocam a mão no peito e bora, né? E eu acho que isso também fala muito sobre maturidade, é você entender que não é isso, né? E buscar na fonte certa, né? Buscar no lugar que realmente vai cuidar das nossas emoções, que vai cuidar e vai nos dar esse equilíbrio emocional que é tão importante nessa fase da nossa vida. Sim. Quando eu cheguei nos meus 40 anos, esse ano eu fiz 40 anos, Uhul. eu estava numa expectativa, eu estava numa expectativa tão grande de chegar nos meus 40 anos, que eu disse, meu Deus, porque normalmente eu vejo assim, mulheres que têm muito medo de chegar nos 40 anos. Mas eu estava muito ansiosa para chegar, porque é uma fase realmente muito linda da mulher, é uma fase de muita transformação. E eu vejo isso no meu corpo, eu vejo isso nos meus hormônios, eu vejo isso diariamente, né? Porque é uma fase que realmente a gente muda muito hormonalmente. Então você vai perceber que você vai passar por climatério, perimenopausa, menopausa, você vai passar por várias fases a partir de agora, né? A partir dos 40 anos. Raras pessoas que têm antecipadamente, né? Mas a partir dos 40 a mais, a gente já começa a ter transformações tão lindas e tão grandes. E como é importante a gente ter um equilíbrio emocional nisso tudo, nesse período de transformação. Porque a adolescência é uma transformação muito grande, porque mexe muito com os nossos hormônios, de uma forma. 40 a mais mexe de outro jeito, mexe de outra forma. Então a gente está sempre em constante transformação. E haja equilíbrio emocional para tudo isso, Senhor. Precisa buscar numa fonte segura. A gente precisa lançar fora essas flechas que são lançadas na nossa mente dia a dia, de que a gente é capaz sozinha, de que a gente consegue sozinha, que é normal sentir ter certas coisas, que é normal a gente sentir o desânimo, que tudo é normal. Tem coisas que não são normais. Então a gente precisa realmente buscar ajuda, buscar auxílio, né? Seja de amigas mais maduras, ou principalmente, né, em Deus, essa fonte que nos garante realmente cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual. Então, Rafa, aqui eu também anotei, separei uma parte bem interessante que eu achei dessa fase que você mesma está falando, sobre que nessa fase a gente tem que ter o cuidado muito, assim, redobrado com o desânimo, que é o que o nosso inimigo mais põe. E geralmente o mundo nos dá tanta tarefa, tanta atividade, tanta coisa para fazer, é uma missão tão grande que a gente tem como mãe, como profissional e tudo mais para alcançar, para conquistar, que a gente acaba se descuidando de nutrir a nossa alma. E a gente vai nutrindo o nosso ego, muitas vezes, ou a necessidade financeira e tudo mais, e a gente acaba esquecendo de nutrir a nossa alma nesse meio tempo. E a doutora Judite, ela coloca aqui que a gente precisa vigiar quanto a isso. As rotinas sufocam, e muitas de nós não percebemos que a gente está tendo falta de tempo para Deus.
Isso E aí. Deus ele é o nosso maior remédio da nossa alma, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver esse tempo com Deus, a nossa alma vai estar Sufocar. com aberto, um buraco em aberto, entendeu? Vai estar é, desanimada mesmo, não tem jeito. E aí fala assim, ó, que as dores, as doenças, a tristeza, o desequilíbrio, a fraqueza e a morte espiritual acabam entrando nessa janela aí, entendeu? E uma das coisas que o pastor Ailton comenta aqui, que é o esposo da irmã Judite, ele fala: uma brasa não se apaga se estiver na fogueira, né? Então o seu amor se esfriará se não for mantido aquecido por outros amantes de Cristo e da sua palavra. Portanto, não permita que a estabilidade da vida torne a igreja um lugar de passeio ou uma rotina. A igreja não pode ser um lugar de passeio nem uma rotina na nossa vida. E essas pessoas que estão ali ao nosso lado, eles são, né, quando a gente recebe, né, essa comunhão, na verdade, eles são as pessoas que falam: a gente é irmão em Cristo. A gente não fala sempre assim, né? A gente é irmão em Cristo, né? Por quê? Porque são essas pessoas que estão do nosso lado, que caminham do nosso lado, que vão nos dar esse suporte, essa percepção de que a gente é amado. Igual você falou, na roda de café com a amiga. Abraça, toca, se alegra, chora, sorri. São esses sentimentos, é esse cuidado do emocional na vida da mulher que precisa acontecer de uma forma muito constante, né? E aqui tem um pouquinho falando da parte dos hormônios também. Meu Deus, esse negócio de hormônio. Tem hora que eu falo, minha mãe fala: a gente não sabe se é hormônio ou se é demônio, porque fica muito parecido. Fica muito parecido. Aí tem hora que eu falo: gente do céu, uma irritabilidade, uma falta de paciência. Que negócio é esse? É uma transformação, assim, do dia para a noite. Coitados, né? A gente até estava falando outro dia que o meu marido fala que a sigla TPM significa te prepara, mano. Boa. Ah, Porque, porque se prepara. Aqui em casa somos 3 mulheres, né? Eu, minhas 2 filhas. Coitado do meu marido, gente. Coitado. Ele cata o Samuel e sai correndo. Hoje ele tá o dia inteiro pescando, ele tá fora com o Samuel. Eu falei: amor, vai pescar. E tá todo mundo pescando. Fizeram uma pescaria com os pais e filhos na igreja hoje. E eles foram. E eu falei: meu Deus, ainda bem que eles estão fora, porque assim, de verdade, tem vezes que a gente não consegue controlar os nossos hormônios, e daí parece assim que é tudo espiritual. E não é tudo espiritual, são hormônios, é emocional, e a gente precisa aprender a lidar e colocar tudo isso em ordem também, né, gente? Porque a parte hormonal na mulher tem uma função essencial, mas eu não vou entrar nesse quesito, porque isso vai ser para a semana que vem. Só vamos falar de hormônios, gente. Então, você que está entrando aí nessa fase hormonal complicada, por favor, esteja aqui na semana que vem pontualmente comigo e com a doutora Rafaela, nutricionista. Vai colocar os hormônios da gente em dia. Sua missão é essa, Rafa. Colocar os nossos hormônios em dia. E tu sabe que é importante até lembrar ali que no texto ela fala, né? No texto não, no livro, né? Ela fala que a partir dessa idade há uma preocupação maior, né? Com a saúde, com o bem-estar. E agora, eu digo assim, que a gente não entra nos 40, a gente não entra na vida adulta, na vida madura com 40 a mais. A gente entra antes. Então, por que esperar vir esse momento para começar a se cuidar? Porque a gente não ter essa maturidade de começar a cuidar para a longevidade, para aquilo que vai vir na próxima fase, né? Por que a gente não se preocupa só nesse momento? A gente tem a possibilidade hoje, nós mulheres maduras, na fase do outono, a se cuidar antes de vir. Porque antes, né, claro, vai vir a menopausa, vai vir tudo, mas vai vir a velhice. E como que eu quero chegar na velhice, que é a próxima fase? Como que eu quero chegar lá? Como que eu quero chegar na minha... Eu quero ter longevidade e eu quero chegar nessa longevidade como? Eu quero estar com um pique, eu quero cuidar dos meus netos, eu quero poder correr, eu quero poder ter força para abraçar, eu quero poder para ir no banheiro sozinha, para tomar um banho. Isso é muito importante a gente lembrar que tudo é agora, né? É o momento que a gente... Tudo que a gente escolhe agora tem uma consequência, como eu falei no início, né? Então, assim, em todas as áreas da nossa vida.
O Alzheimer que acomete a pessoa lá na velhice, ele não começa com 60 anos, ele começa com 30. Então, é o cuidado na maturidade que a gente tem nessa vida adulta que a gente vai ter para nós termos ali uma colheita na nossa velhice. Isso também é importante, não só pensar naquele momento, agora eu vou me preocupar com a menopausa, né? Por exemplo, a gente pode se preocupar antes. É uma fase que todas as mulheres vão passar, mas não é uma fase que todo mundo precisa ter os mesmos sintomas. Não é porque a amiga passa por esse sintoma que eu também preciso passar. Não exatamente. Porque eu tenho que ter esse cuidado antes. Eu já estou entrando em hormônios, né? Deixa para semana que vem. Nós já estamos apanhando demais hoje aqui. Mas, enfim, eu digo assim, mais a questão de maturidade mesmo, sabe? De fazer as nossas escolhas para pensar no futuro, para pensar lá na terceira idade. Porque vai chegar, em nome de Jesus, vai chegar para todas nós essa fase, né? Que é Eu acho que identificar o problema já é um passo para a maturidade, né, Rafa? Já. Uhum. Isso aí. Exatamente, exatamente. E buscar ajuda, né? Porque quando é questão hormonal, a gente busca ajuda. Quando é terapia, a gente busca ajuda. Quando é alimentação, procura a Nutri, por favor. Então, assim, buscar ajuda, buscar auxílio, né? Para realmente, assim, aguentar tudo isso. Porque eu não sei vocês, mas, assim, dia a dia, equilíbrio emocional, a gente precisa de apoio, de ajuda, a gente precisa de um alguém que escora de um lado, de alguém que escora do outro, a gente precisa, né, nessa fase da nossa vida, né, de escolhas, de decisões, a gente precisa de apoio mesmo, de parar e dizer, me ajuda aqui, porque o negócio não tá legal. Ela fala um pouquinho bem aqui no final, Rafa, exatamente sobre isso que você falou, de buscar ajuda. Ela fala assim que o fluxo da vida interior vai murchando na fase da maturidade, né? Quando a gente já está aí na fase mais final da maturidade. E se a gente não estiver vigilante como Ana estava no templo, né? Aquele momento que Ana falou, eu vou chorar, vou me escabelar mesmo, não quero nem saber o que vai acontecer, mas eu vou clamar pelo Vou me aquilo que jogar eu no quero. morango do amor. Vou me jogar no morango do amor. Eu vou entrar nessa, mas eu vou fazer alguma coisa e vou mudar isso que está acontecendo. E aquele momento foi um momento crucial na vida de Ana, né? E Ana, ela ganhou, ela conseguiu ter a bênção de receber a promessa de Samuel. Foi nesse momento de clique, nesse momento de posicionamento, exatamente. Tipo, ela não se contentou, ela não se conformou com estar simplesmente sendo mais uma mulher naquela caminhada anual, entregando suas oferendas. Ela não se conformou. Eu não vou ser mais uma na multidão. Eu vou fazer diferença. E quando ela se colocou diante do sacerdote, ela demonstrou para Deus, ela não estava nem preocupada com quem estava ao redor, ela demonstrou para Deus o buraco da alma dela, da necessidade dela de ter um filho. Então, eu achei muito forte essa parte que a irmã Judite colocou aqui, quando ela falou assim, se a gente não for vigilante como Ana, naquele momento no templo, a gente vai estar cada vez mais convidada a nos conformar com as coisas dessa vida. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa fase de maturidade. Então, fico alerta para você, mulher, que está aí nessa fase de maturidade, nós estamos por aí, né? Para você simplesmente não se conformar, não se conforme com toda essa mudança hormonal. Busca um respaldo nisso, vai ajustando os hormônios, seja com a alimentação. A alimentação influencia muito nos nossos hormônios, seja com os hormônios também que você pode, os recursos, hoje tem hormônios que são hormônios idênticos. E, claro, existem várias coisas que você não deve fazer, mas com orientação você vai sempre buscar o melhor. A Ingrid colocou assim, hormônios, tira eu de perto de mim, que nem eu me aguento. Eu tô amando esses comentários aqui. E daí a Cris falou que a TPM, ela diz que é tendência para matar. Amei essa. Meu Deus, que perigo a gente fica. E a gente vai entrar agora na terceira idade, mulheres. Então, gente, essa fase é uma fase... Eu vejo minha mãe vivendo essa fase da terceira idade. Eu falo, ai, gente, deitado eternamente em berço esplêndido. Que fase maravilhosa, que a gente parece que está colhendo os frutos de tudo aquilo que a gente plantou.
uma vida inteira. E é isso que a Rafa estava falando aqui, que se a gente não toma o cuidado, o alerta, né, sobre a fase da maturidade, a gente chega numa terceira idade cansada. E a gente vai enfrentar isso com depressão, com Alzheimer, com, sabe, com frustração, porque não se conforma que a idade chegou. A gente precisa amar envelhecer. Eu vejo hoje um leque, uma falta, uma ausência muito grande na nossa sociedade de amar essa terceira idade. E nós precisamos, nós mulheres aqui, a Ati na fase da juventude dela, a Rafa entrando na fase da maturidade, eu quase saindo da maturidade para a terceira idade. Nós estamos em fases diferentes, né? E assim, a gente precisa provocar isso nas outras mulheres, tá? Você tem essa missão nessa semana, você que está aqui com a gente. Quando você vê uma mulher que está na terceira idade, que começa a surgir os nossos branquinhos aí, né? Os meus eu escondo de vez, gente, porque eu tenho pavor. Mas tem mulheres que ficam maravilhosíssimas com aquele cabelo acinzentado, lindo. Ficam highlights de Jesus, assim, natural, como diz a minha amiga Kézia lá de Londres. Ela fala, deixa meu highlights de Jesus. Eu falei, tá bom, amiga, não vou brigar com você, mas eu não quero esse highlights aí, quero ficar loirinha. Então, tipo, eu sei que essa fase, gente, é uma fase que traz um peso muito grande sobre a nossa vida, a fase da terceira idade. Só que nós precisamos entender que envelhecer é um presente de Deus para nós. E o mundo não prega isso. O mundo idoso não tem vez, idoso não tem fala, idoso fica escondido, idoso não é bonito. A gente precisa mudar isso, gente. Vocês vão me ver velhinha com um monte de blush assim nas bochechas, cabelinho penteado, escovadinho, igual as velhinhas americanas aqui, que elas saem todo dia às 5 da tarde, assim, com aquelas bolsinhas no ombro para almoçar com as amigas ou com o esposo, e elas se produzem aquele tanto de spray no cabelo, sabe? Eu acho a coisa mais formidável do mundo. Elas se preparam e aguardam essa fase idosa, e nós precisamos estar preparadas para essa fase idosa, sem desânimo, sem tristeza, porque quando a gente passa por um câncer, eu não gostava de celebrar meu aniversário. A partir do momento que eu passei pelo câncer, depois dos 40, todo ano eu quero celebrar meu aniversário com o maior número de pessoas que eu posso. Por quê? Porque é uma dádiva de Deus viver um ano mais para mim. Então, a gente não pode ver a terceira idade, porque assim, depois, a mensura, o inverno na terceira idade, né? Está relacionado com o inverno. Mas o inverno tem suas vantagens. Fala aí. Vocês que têm muito tempo de inverno aí extenso aí no Brasil, no sul, que vocês estão aí. Quais são as vantagens do inverno? Vamos começar aí, por aí. Vamos fazer esse paralelo. Chocolate quente. Olha, a Rafa vai bater em chazinho quente. Vamos fazer isso. Chazinho quente. Pinhão. Aquele cobertor. Os caldos, aquele cobertor gostoso, aquele chinelo, aquele sapatinho de lã nos pés que te aquecem. É uma estação romântica, o inverno. Eu acho que a gente, quando a pele fica bonita, a Sandra tá realçando. As meninas lá que moram. Gente, esse povo de Londres, vou te falar, chega a dar raiva, eles fazem raiva pra gente, porque como eles têm um inverno bem definido lá, a gente acaba ficando aqui meio que assim, a gente só no verão aqui com a pele toda encracolada, como disse. E elas não, elas têm aquela pele linda, maravilhosa, a Ingrid que o diga, né? Elas estão sempre. Outra coisa, a mulher anda bem arrumada no inverno, cachecol, a bota, o casaco. Existe um conforto no inverno, sabe? Então, existe uma segurança nessa terceira idade. Por que eu tô fazendo esse paralelo, né? Aqui o inverno é longo, ela falou. Esse paralelo é para que a gente entenda que a melhor fase da nossa vida não pode ser só o verão, porque o verão também é cansativo, gente. O verão também cansa, os hormônios em alta. Então, nós precisamos viver cada fase da nossa estação com a intensidade certa e com o prazer certo em Deus, né?
a autora, ela fala, eu escrevi aí duas frases que ela fala ali da terceira idade, que é: quanto mais temos a certeza de quem nós somos e para onde estamos indo, mais alegria e disposição teremos para viver. E lembrar que a vida é uma escolha. Nós não podemos negar que na velhice colheremos o que tivermos plantado durante os anos da nossa vida. Então, para chegarmos lá, né, olhando esse inverno da nossa vida, como é importante a gente ter plantado a semente certa, né? Como é importante a gente ter plantado certo nas fases anteriores, para chegar bem nessa fase tão linda, que é tão linda também, todas as fases, né? Porque é um presente de Deus, como a Josi falou, é um presente de Deus, mais uma fase, poxa, mais um período da nossa vida, mais uma estação que o Senhor está nos dando o privilégio de viver com Ele. Ou seja, Ele tem ainda propósito na nossa vida. Se Ele está nos permitindo viver mais uma estação, é porque ainda existe um propósito em mim, porque eu estou aqui, e talvez seja para ajudar as futuras mulheres maduras que vão chegar, né? Porque a gente já vai estar à frente, a gente já vai estar adiantada no processo. Então, se Deus me permite viver esse inverno, é porque realmente Ele dispõe de mim, Ele precisa de mim aqui. Não é que precisa de mim, mas Ele nos dá a honra e o privilégio de fazer parte daquilo que Ele está fazendo aqui, né? Exato. Eu tenho algumas mulheres como referencial na minha vida, da minha igreja, que são mulheres que, quando eu cheguei, elas foram mulheres que me discipularam dentro da igreja, que me ajudaram, era minha professora de escola dominical, a irmã Rosa, e a irmã Luzia também, que é uma senhorinha da nossa igreja. Elas são mulheres que trazem para mim um contexto de vida maravilhoso. Toda vez que eu sinto com essas mulheres para eu conversar com elas, eu tenho assim lições que são maravilhosas. Então, que a gente possa ser essa mulher na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, até na vida das crianças que serão aí os nossos netos, bisnetos, né? Eu pretendo ter até bisneto, gente. Então, Eu também. né? Então, acho assim que cada fase da nossa vida é importante. Tudo vai depender da importância que nós damos para cada fase. A gente não pode diminuir nenhuma nem a outra. E a gente precisa entender que na Bíblia, na palavra do Senhor, muitas das mulheres que estavam ali, elas tiveram a melhor fase da vida delas foi essa fase de terceira idade. Sara teve a promessa dela, né, de tudo que ela viveu, de tudo que ela batalhou do lado de Abraão, de tenda em tenda, de acampamento, ela teve a promessa dela nessa fase da idade dela. Então, tipo, que a gente possa entender que é uma fase onde a gente vai colher muita coisa boa, receber muitos frutos e nunca desanimar nessa fase que é a terceira idade. A gente precisa terminar por conta do horário, né? E um pouco mais extenso hoje, mas realmente porque o capítulo era super maior, porque a gente entrou aqui falando de todas as fases vitais da mulher. Na semana que vem a gente vai estar falando sobre os hormônios, especificamente os hormônios e o emocional, como que a gente precisa, como a gente entende e cuida, né, dessas duas coisas juntas. E a Rafa vai estar aqui com a gente de novo na semana que vem. Eu tô super feliz, pegando junto aí com a gente, pegando firme. Ati, muito obrigada também por você estar aqui. Quero agradecer, meninas, todas vocês que começaram e que estão aqui firmes com a gente na live, por estarem aqui comentando. Não se esqueçam do sorteio do livro. Entre e comenta debaixo das lives que você já assistiu ou que você participou. Qual foi o insight que mais chamou sua atenção? E segue a gente no grupo e a gente vai fazer esse sorteio na última live. Vamos fazer a nossa fotinho de coração? Meninas aí de casa, tira fotinho pra gente. Eu vou desabilitar os comentários agora. E aí, vamos lá, no nosso momento de mico, estátua, momento estátua. Pronto, acho que as meninas já captaram nossa imagem aí em casa. Obrigada, meninas. Um sábado abençoado. Eu queria pedir para a Rafa orar para a gente encerrar hoje. Pode ser, Rafa? Pode. Uhum. Então vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, pela vida que o Senhor nos dá, pelo privilégio, Senhor, de passar por tantas estações, Senhor, por cada estação de cada mulher aqui, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para viver ela, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser, Senhor, em cada fase, Senhor, aquela mulher que
que auxilie, que ajude, Senhor, que foi criada realmente para esse propósito, Deus, para amar, para cuidar os outros, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por esse momento, pelas mulheres que estão aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, que estão nos assistindo, que estão, Senhor, colaborando, Pai, abençoa a casa, Senhor, abençoa a vida, Senhor, de cada uma, Pai, em nome de Jesus, obrigada pela vida da Josi, que tem, Senhor, colocado o seu coração, Senhor, e a sua vida, Pai, nesse projeto tão lindo, obrigado pela vida da Ati, a minha vida, Senhor, te agradecemos, Senhor, obrigada mais uma vez e te glorificamos, Senhor, o tempo todo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou só adicionar de volta aqui os comentários que eu acabei tirando. Nós estamos finalizando, meninas. Quero agradecer vocês que participaram. Um sábado abençoado sobre a sua vida, sobre a sua casa, Ati, Rafa. Obrigada por estarem aqui. Mais uma Amém. vez agradeço vocês. Seguimos juntas. Semana que vem nós estamos de volta no mesmo bate-canal, como a gente costuma dizer. Tá bom? Beijo, meninas. Tchau. Deus abençoe. Ingrid, Deus Beijo. abençoe.